Olá, meus queridos e amados seguidores aqui do canal da página Orixá é Amor. Sou Babau Bataió. Mais uma vez gostaria de reforçar que depende muito do acompanhamento, compartilhamento e inscrições para que eu possa estar realizando a continuidade desse trabalho aqui através do nosso canal. Então peço que, por favor, assistam os demais vídeos. Caso gostem, nos incentivem a dar continuidade a esse trabalho, não só se inscrevendo, que é muito importante se inscrever no canal, e aqui embaixo num íconezinho azul, baixa aqui e clique e já vai aparecer inscrever-se, né? Mas também compartilhe para as outras pessoas para que nós possamos ter mais inscritos, tá bom? Dessa forma, vocês estarão me ajudando, me incentivando e, consequentemente, estarei trazendo melhores e mais conteúdos para todos vocês. Hoje vou falar a respeito da visão da sabedoria, dentro da nossa sabedoria de cultura milenar de matrizes africanas, a respeito daquilo que vem a ser e pode ser ou não um bom discípulo, né? De acordo com o contexto do egoísmo, né? Certa vez, um grande rei, ele vivia num reino na qual não era um reino qualquer, era um reino de muita generosidade. Ele era muito bom, ele ajudava a todos, estava sempre provendo, né, o seu povo de tudo que o povo precisasse. Então ele realmente, de fato, era uma pessoa muito generosa com o seu povo, né? E ele seguia o seu sacerdote, ele seguia um sacerdote que ele sempre recorria ao sacerdote para obter orientações, e ficava lá sentado aos pés do sacerdote, recebendo aconselhamentos e orientações. Entretanto, uma coisa muito lhe incomodava, que era o fato de que esse sacerdote não o aceitava como um discípulo, embora ele fosse um rei, e como um seguidor, como um discípulo de fato, né? E aquilo ali era a única coisa que o dinheiro, o prestígio, tudo que ele tinha, ele não conseguia comprar esse prestígio, né? De ser um discípulo do sacerdote. E certa vez ele chegou para esse sacerdote e o indagou: sacerdote, eu ouvi falar e as pessoas comentando a respeito do egoísmo. Você poderia me explicar o que então vem a ser, de fato, dentro dessa concepção, o egoísmo? O sacerdote, então, já o conhecendo muito bem, não perdeu a oportunidade de ensinar-lhe e também lhe aplicar uma lição de reflexão do porquê que ele, de fato, não poderia ser, não estava preparado para ser um discípulo, né? E então, ele fez essa pergunta para o sacerdote, e o sacerdote, imediatamente, ele fez uma expressão, mudou sua fisionomia e falou para ele: como tu pode ser tão idiota e imbecil de formular uma pergunta tão burra quanto essa? Uma pergunta sem o menor sentido, uma pergunta que o mais demente poderia fazer. Automaticamente, na hora, o rei se enfureceu e contra-atacou o sacerdote, dizendo: como tu ousas falar assim comigo, que sou um rei, um homem de alto prestígio? Você não pode falar assim comigo, dessa maneira, me chamando de burro, idiota e de imbecil. O sacerdote sabiamente observou e o interrompeu, dizendo: está vendo aí? Por isso que você não está preparado para ser um discípulo. Isso é o egoísmo, né? Então, vocês compreendem, nessa lição, né, o sacerdote mostrou nitidamente, ensinou para ele que ele não estava preparado para lidar com a sua vaidade. Ele era generoso e era bondoso com as coisas materiais, com as coisas físicas, mas ele não estava preparado para dar a sua imagem, dar o seu prestígio, dar a necessidade que o respeitasse. Ele, no plano físico, ele era generoso, mas no plano de uma evolução espiritual, de uma evolução astral, ele era uma pessoa egoísta, pois ele não estava disposto a dar as suas honras.
Normalmente nós temos o defeito de considerarmos que um homem ele seja grande quando ele tem grandes coisas. Porém, o homem que ele é grande por ter grandes coisas, as grandezas são das coisas e não dele, né? O homem normalmente ele é do tamanho da sua generosidade, né? E o tamanho desse homem era limitado às coisas físicas e suas vaidades egoístas e materiais e físicas. Então, com esse ensinamento, eu deixo aqui a dica para aqueles que desejam ser adeptos, seguidores de Orixá, seguidores de Fá, né? Que façam uma reflexão, né? Se realmente, de fato, são bons adeptos, ou sejamos bons adeptos até o momento em que se limita o nosso tamanho em de nos doarmos, né? O sacerdote, nesse conto, ele foi muito sábio, né? Em interpretar, em afrontar, em fazer com que aquele homem que se demonstrava sempre tão generoso, ele próprio pudesse se olhar diante do espelho. E que, na verdade, ele de generoso, no conceito espiritual, ele não tinha nada. Porque quando ele se viu confrontado e ele teve que se dispor da sua vaidade, do seu prestígio e da sua condição, ele não hesitou. Ali, naquele ponto, ele falou assim, não, até aqui chega. Então, ele era egoísta, ele foi egoísta com ele mesmo, né? Então, essa fica a dica desse ensinamento do Babá Batailló. Obviamente que nada se cria, tudo a gente vai aprendendo e compartilhando ao longo de nossa vida, mas esse é um ensinamento que vem se passando de geração a geração, assim como outros demais que tem. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, o mais importante de tudo não é avaliarmos as pessoas pela grandeza do que elas têm, e sim pela grandeza do que elas podem dar ao próximo, pela grandeza daquilo que elas podem se dispor. Se uma pessoa, ela cultua o orixá, que são divindades que falam o tempo todo da humildade. Se uma pessoa, ela segue a Ifá, que fala o tempo todo da humildade, e ela não está disposta a dar suas vaidades, dar o seu prestígio, dar, e precisa ter uma necessidade que o respeitem, e a pessoa não consegue abrir mão disso, ela ainda, independente se seja um rei, um sacerdote ou uma pessoa grande, ainda está distante dessa evolução. Tá bom? Axé a todos. Mucuyu, Motumbá, Aurê, Colofé, Aboru, Aboiê, Abuxixi, Ireu, Oboatô para todos. Vida longa e muita sorte. Espero que vocês continuem acompanhando os vídeos deste canal e que, por favor, não se esqueçam, se inscrevam e compartilhem. Com relação ao vídeo Exu, que eu fiz a primeira parte, Exu Orixá, Exu de Umbanda, estarei colocando no ar a segunda parte, ok? Que são 4 partes. A segunda parte estarei colocando no ar quando este vídeo atingir pelo menos 1000 visualizações. Então, se você gostou e quer ver a segunda parte, é uma forma de também vocês me incentivarem vocês a compartilharem e também se inscreverem no canal, tá bom? Então, um grande abraço a todos, axé.